pandemia, nós temos visto e ouvido muitas notícias sobre a importância da cadeia de suprimentos. E aí, a gente fica se perguntando, mas o que está acontecendo com as cadeias de suprimentos no Brasil e no mundo? Bom, pessoal, se a gente der uma paradinha e dar uma olhada com atenção nas notícias que estão acontecendo por aí, a gente vai ver que esse assunto realmente vem ocupando bastante espaço. Vejam só essa matéria aqui. Cadeia logística vive o maior período de estresse desde a Segunda Guerra. É uma matéria dizendo aí que a gente está tendo alguns gargalos em relação às questões logísticas. Mas não é só essa matéria. A Veja trouxe uma que tem um título bem mais enfático. Pesadelo logístico. Linhas de abastecimento entupiram e navios param. Eles vêm citando aí os problemas que nós estamos acompanhando aí nos Estados Unidos e na Inglaterra. Bom, até o presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele recentemente se envolveu nessa questão aí. E vejam só o que saiu no The New York Times. Biden anuncia medidas nos principais portos para combater os problemas da cadeia de suprimentos. O Biden anunciou que solicitou que os portos de Los Angeles e Long Beach operassem 24 horas durante os 7 dias da semana. Algumas empresas já começam também a informar aos seus acionistas que estão passando por alguns desafios. Uma delas foi a Nike, que recentemente noticiou uma queda de mais de 6% aí nas suas ações devido às questões relacionadas aí a problemas na cadeia de suprimentos. Então, se você deseja saber o que está acontecendo aí, nas cadeias de suprimentos no mundo inteiro, fica com a gente até o final desse vídeo que nós vamos trazer para vocês uma análise aí do que está acontecendo e de algumas reflexões importantes aí para você que é profissional da área de logística. E para você que é novo por aqui, muito prazer. Eu sou o Meirinho e nos últimos anos eu tive a oportunidade de liderar e formar líderes logísticos em diversos países pelo mundo. Queria aproveitar e convidar você a fazer parte aqui da comunidade do Minuto Logístico. Para se juntar a nós é muito simples. Aproveita que você está aqui, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha esse vídeo aí com o pessoal que você conhece da área de logística. Mas a pergunta que a gente está se fazendo é: o que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo em relação aí às cadeias de suprimentos que tantas notícias aparecem? Bom, pessoal, para a gente analisar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho, no momento lá do início da pandemia. A pandemia, ela trouxe uma mudança bastante grande nos mundos dos negócios e aí com isso também trouxe uma mudança na nossa vida, no nosso cotidiano, das empresas, das organizações, dos governos, dos indivíduos, e isso afetou toda a cadeia de suprimentos. Eu trouxe aqui alguns pequenos pontos para a gente refletir, para que a gente possa então trilhar o caminho para um entendimento sobre o que pode estar acontecendo. Vamos lá, pessoal. Quando a pandemia começou, nós tivemos a restrição da circulação de pessoas e mercadorias. Foi necessário aquele primeiro isolamento, muitas cidades em lockdown, e aí isso interrompeu o fluxo de produtos, de pessoas entre países, entre estados e até entre cidades. Logo em seguida, nós tivemos uma forte retração do consumo. Nos primeiros momentos de lockdown, todo mundo ficou mais em casa e alguns produtos a gente passou a não consumir mais com bastante frequência. Paralelo a isso, com essa retração do consumo, com essa restrição da circulação, nós tivemos a desmobilização, desaquecimento de várias atividades produtivas e atividades logísticas. Muitas empresas elas encolheram para conseguir sobreviver, para conseguir suportar esses primeiros momentos. E com isso também foi necessário, em alguns casos, a desmobilização de mão de obra, ou por encerramento de atividade, ou por encolhimento das atividades. Vale destacar que
Até então, a gente tinha uma predominância grande da concentração da produção em alguns países, né? Especificamente, a gente pode estar aí mencionando a concentração de vários produtos que eram oriundos da China. Então esse é um cenário aí em relação à pandemia. O que está acontecendo, pessoal? Quando a gente fala de cadeia de suprimentos, é uma questão de elos interligados. E o que eu tenho percebido é que a gente vivenciou, né, o efeito dominó. Ou seja, com todos aqueles fatores de desaquecimento, de interrupção de atividade, as pedrinhas do dominó foram caindo, né? Ou seja, fechou um fornecedor, que fechou outro, que desaqueceu, que diminuiu, e aí a gente foi desmobilizando, né, grande parte, né, dos elos da cadeia de suprimentos. Com o avanço das medidas preventivas, das questões da vacinação, da flexibilização da circulação das pessoas, né, as empresas e nós estamos buscando aí, dentro dos critérios de saúde, né, normalizar aí as dinâmicas relacionadas à oferta e à demanda. E isso está gerando uma retomada, né? Entretanto, quando a gente pensa em retomada, é bom a gente olhar de novo lá para o nosso dominó. Ele foi derrubado e ele precisa agora ser reerguido. O ponto central é que a velocidade de reerguimento das pedrinhas de dominó não é a mesma que foi derrubado. A gente precisa refletir sobre algumas questões. O que é mais fácil para um fornecedor? Encerrar as suas atividades ou retomar as suas atividades com plena capacidade? Então, a primeira reflexão é: os fornecedores de todas as cadeias de suprimentos necessárias ainda estão ativos? Eles possuem a mesma capacidade ou eles reduziram a sua capacidade ou muitos deles nem estão mais ativos? Eles vão precisar se reestruturar. Então, fornecedor é o primeiro elo aí que vai precisar se reestruturar para dar conta, né, de colocar, né, mais uma pecinha desse dominó em pé para que a gente consiga reerguendo, né, toda a cadeia. O segundo elo aí, bastante importante e relevante, são as questões relacionadas à infraestrutura. E aí nós estamos falando de portos, aeroportos, contêineres, equipamentos, né? E situações muito específicas. Quando a gente fala de movimentação de produtos, pessoal, a gente precisa de contêineres, precisa de caminhões, precisa de ferrovia, precisa de porto, aeroporto. E também essas atividades sofreram impactos da pandemia e fizeram ajustes que de repente precisaram ser enxugados e que precisam retomar. O terceiro aspecto muito relevante é a questão relacionada à mão de obra, disponibilidade de pessoas para operar as cadeias de suprimentos. Pessoal, com a desaceleração de muitos elos da cadeia de suprimentos, muitos funcionários foram forçados a procurar empregos porque foram desligados, né? Alguns outros acabaram buscando outras ocupações, alguns foram ser empreendedores, alguns foram para outros segmentos e agora nessa retomada, né, a gente vai precisar entender se toda essa mão de obra que existia anteriormente e que em muitos setores já era escassa, ela vai retornar para trabalhar dentro, né, de cada um dos elos aí da cadeia de suprimentos. Para quem acha que isso não é verdade, em alguns lugares do mundo a gente já está vendo isso. Recentemente nós vimos, né, a falta de mão de obra no setor de transporte gerar uma situação bastante incomum no Reino Unido, né, com a questão do desabastecimento de gasolina. Então, mão de obra é algo que vai precisar aí de uma readequação. Outro ponto muito importante é que durante todo esse momento aí de pandemia, pós-pandemia, todo esse ajuste que nós estamos passando, ele gerou novos hábitos de consumo. E novos hábitos de consumo demandam novos produtos e novos serviços. Então, as organizações estão precisando reestruturar
sua linha de produtos, a sua linha de serviços, e isso a gente sabe que demanda algum tempo para se ajustar. Aqui no Brasil, por exemplo, nós presenciamos um boom das questões relacionadas ao e-commerce e as empresas precisaram se ajustar e até se ajustaram de forma bastante ágil, né? Então, a gente não vai precisar. E aí, a grande pergunta que a gente se faz é: poxa, mas a gente vai voltar a uma situação mais equilibrada, onde a gente vai ter menos situações adversas como as que foram apresentadas até aqui? Bom, pessoal, eu creio que sim. A minha resposta é sim, eu acredito que nós vamos sim voltar. Entretanto, a gente vai precisar aí de um tempo para ajustar os elos da cadeia. A partir do momento em que a gente tiver uma demanda mais conhecida, né, que a gente tiver consolidado um pouco mais as questões dos hábitos de consumo, que nós tivermos consolidadas as questões das estratégias das organizações, os elos da cadeia vão se ajustando. É importante também a gente aproveitar esse momento, né, de mudança em que as cadeias de suprimentos estão passando, para que de repente a gente faça algumas reflexões. E eu tenho procurado, né, durante aí os meus momentos reflexivos, pensar em 5 coisas que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês, né? Bom, a primeira delas é: será que nós vamos continuar com a filosofia de ter cadeias enxutas, com estoques muito enxutos? Isso tem um lado muito bom e tem um risco. Será que essa vai ser a nossa estratégia? A segunda reflexão é: será que nós devemos nos concentrar em alguns fornecedores ou diversificar fornecedores? Concentrando, eu tenho um maior poder de barganha, mas eu corro mais risco. Será que eu vou ter que desenvolver a minha cadeia de suprimentos local ou vou ficar ainda buscando cada vez mais fornecedores globais? Será que eu preciso acelerar a digitalização? E quanto que eu preciso ter na minha estratégia a questão da gestão logística como diferencial competitivo? Então, eu acho que para nós, profissionais de logística, é importante a gente aproveitar esse momento e fazer aí essas 5 reflexões aí importantes. E você? Você acha que em breve nós vamos ter um reequilíbrio aí dos fluxos da cadeia de suprimentos? Acha que nós vamos voltar, né, no momento em que as coisas fluíam super bem? Deixa aí a sua opinião aqui nos comentários para juntos a gente aprender e trocar ideias. E se você deseja aprimorar um pouco mais o seu conhecimento sobre liderança e logística, aprendendo de uma forma que alia teoria e prática, através de exemplos do dia a dia, dá uma olhadinha nos cursos que a gente está preparando. O link aparece sempre aqui na descrição desse vídeo. E aí, queria te pedir um favor. Se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe aí com seus amigos. Aproveita que você está por aqui, se inscreve aí no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você vai ser o primeiro a receber as nossas novidades. Um forte abraço, fiquem bem e até as próximas edições do Minuto Logístico.